a ponto de podermos estar aqui presenciando esse momento lindo. Eu partilho das minhas emoções porque o São João Maria já faz parte da minha vida há muito tempo, né? Seja nessa formação do inconsciente coletivo da nossa região, como nesses últimos tempos nos estudos que nós temos feito, principalmente com a ajuda do professor Nilson. E é interessante observar como nós vamos descobrindo as situações da nossa vida e como elas vão sendo colocadas de tal modo que não tem como ignorar. É bonito, e eu estava justamente num dos momentos mais interessantes da minha vida, quando o professor Nilson me ajudava nos meus estudos, e ele disse, é interessante notar como o contestado não existe apenas uma centralidade de ideia. Não, é diferente de outra guerra, conhecida como Canudos, por exemplo, que parece que está centrado numa única pessoa. O contestado não. Essa semana mesmo nós tivemos uma prova disso, das pessoas que chegam para nós contando retalhos dessa história. E o trabalho que foi feito nas escolas, com os nossos alunos, recuperando as histórias contadas pelos nossos antepassados, como isso vai fazendo como se fosse uma espécie de quebra-cabeças, como se fosse uma espécie de colcha de retalhos, em que a gente fosse juntando pedacinhos por pedacinhos, e aí nós vamos montando a nossa história. Para quem veio aqui por essa estrada, passou ali, eu até chamei a atenção dos que vinham comigo, a delegação que vinha comigo de Major Vieira, pela Perdizinhas, que é o crematório, local onde se presume terem sido mortos em torno de 800 pessoas cremadas, queimadas. Como disse a professora Hilda, quando pedíamos perdão, sapé, grimpa e nó de pinheiro eram utilizados para queimar aquelas pessoas. Quando vocês forem voltando para casa, vocês vão encontrar num determinado lugar da estrada as bandeirinhas, e ali tem o crematório da Perdizinhas. É a nossa história. A nossa história que é contada em cada pedacinho deste chão. Aqui na Serra da Esperança, em outros lugares, outros municípios, Timbogrande, o pessoal que vem aqui de Timbogrande, nós sabemos que esse foi um lugar recoluto, um lugar de redutos, um lugar onde as pessoas se esconderam para tentar salvar sua vida ou se mostraram para tentar salvar sua terra. Então nós queremos aqui viver esse momento, e essa seja a primeira de muitas ocasiões. Eu gostaria de, antes de passar a palavra, como eu tinha me proposto a fazer, eu gostaria de antes falar uma palavrinha sobre o que Deus quis dizer para nós, não que eu saiba o que Deus quis dizer para nós, mas pela liturgia de hoje. A liturgia de hoje é uma fala de Deus para nós. Parece que Ele quis se antecipar. Nós não tínhamos combinado que a data seria essa por causa das leituras de hoje. Nós não mandamos imprimir um folheto especial para a Romaria, um folheto que falasse de guerra na primeira leitura. Aliás, a guerra mais importante do Antigo Testamento, a guerra do povo de Deus contra os amalecitas, que tentavam buscar a terra prometida. Era a promessa de Deus para o povo, os anauíns, os apirus, os hebreus. Essas palavras significam os piores, os sujos. Em hebraico, apiru, que resulta na palavra hebreu, significa o último, aquele que está em último lugar, o abandonado, o execrado, o massacrado. Então isso é apiru. Deus vai escolher um grupo de pessoas para ser o seu grupo, para ser a sua raça eleita, o seu povo escolhido. E esse povo que ele chamou de resto do Senhor, de apiru, ele vai dizer: eu darei a vocês uma terra onde corre leite e mel. Só que quando eles chegaram lá naquela terra, já tinha gente morando na terra. Pessoas que sabiam que a terra não pertencia a eles. Foram 300 anos de história, desde o exílio babilônico até o retorno para a terra prometida. Então muita história, muitas coisas aconteceram, mas o povo adormecia e acordava sonhando com a terra que Deus havia prometido.
E iam passando de geração em geração, de pai para filho. Olha, Deus nos deu uma terra fértil onde corre leite e mel. E nós temos que lutar por essa terra. Até quando chegou Moisés, o libertador, que hoje sem nenhum problema eu compararia ao São João Maria, pelo que São João Maria fez aqui. Ele foi também um libertador desse povo, sem a menor crise de consciência, sem o menor problema bíblico. Eu faço isso para dizer que o que Moisés faz é tirar o povo a peru, o povo hebreu, o resto de Javé, que estava sendo escravizado pela mão do faraó, para levar esse povo para a terra prometida, tão sonhada e tão esperada, que há 300 anos se mantinha na tradição oral, passada de pai para filho. Chegou o grande tempo, chegou o grande dia. Se lançaram eles pelos caminhos, foi com muita dificuldade, foi sentindo saudade das cebolas do faraó, foi sentindo sede, fome ao longo do caminho. Deus fazia descer as codornizes do céu para alimentar o povo que faminto caminhava. Deus fazia jorrar água da pedra, para que as pessoas que sentiam sede não sentissem que Deus estava longe delas. Ao contrário, Deus caminhava à sua frente. E Deus ia. E quando chegaram prestes de adentrar a terra, encontraram uma gente hostil, que não estava disposta a dividir a terra. Então Deus disse: essa terra é minha. Essa terra é minha desde as origens. Terra que eu escolhi para o meu povo. Portanto, o meu povo irá lutar pela sua terra. Mas como lutar, se eram 20.000 homens no exército adversário contra 200 homens no exército de Deus? Desde quando 200 homens vão vencer um exército de 20.000 homens? E Deus disse para Moisés: levante o teu braço. E enquanto você estiver com o teu braço levantado, eu lutarei em favor do meu povo. E aí aconteceu a guerra entre hebreus e amalecitas, e Deus lutou a favor dos seus, contra os amalecitas. E enquanto Moisés se mantinha com o braço levantado, Deus ganhava a guerra, porque Deus lutava. Deus dá força de sobremaneira. Hoje eu gostaria de dizer a vocês, a partir dessa primeira leitura, que aqui é uma terra de guerra. Esse é um chão contestado. Aqui também é possível dizer que Deus não se furtou de modo nenhum de estar ao lado daqueles que sofriam. Muitas pessoas se perguntam: onde está Deus na hora da guerra? E eu respondo com facilidade: Deus morre no injustiçado. Ele já morreu na cruz injustiçado. Como é fácil para Deus morrer nos injustiçados. É difícil porque Deus deu uma terra que corre leite e mel para todos, onde não haveria necessidade de nós brigarmos, de nós guerrearmos por causa de chão de terra. Mas nós somos assim. Nós somos homens de cobiça, homens de avareza. Nós somos pessoas que não nos contentamos com pouco. Nós queremos mais e mais e mais. A única coisa que nós não podemos é culpar Deus, porque existem pessoas que promovem a guerra. Porque geralmente aqueles que promovem a guerra o fazem em nome da injustiça e fazem pelos seus próprios interesses. E Deus vai lutar em favor daqueles que estão sendo escravizados, injustiçados. Essa é a mensagem de Deus na liturgia de hoje. Não poderia ser melhor. Um Deus que luta com seu povo. E um Deus que quer de nós perseverança. O evangelho de hoje diz assim: olha, aquela mulher impertinente vai chegar para o juiz e vai dizer para o juiz que quer justiça. Se ele não quiser fazer porque é a honra dele, porque é a função dele, ao menos vai fazer pela impertinência da mulher. Imagine, se o juiz que é injusto, se nós que somos injustos em nossa natureza, nós fazemos o bem, às vezes quando nos convém, às vezes quando precisamos, imagine Deus que é sumamente bom. Ele não vai nos deixar esperando. Tem até uma frase que a gente costuma dizer por aí, nas esquinas da vida, que Deus tarda, mas não falha.
O evangelho de hoje é a prova para dizer que Deus não tarda e não falha. Basta ter fé. Por isso que a frase mais importante, talvez, de toda a liturgia de hoje, seja a pergunta que termina o evangelho. E Jesus, se viesse hoje, encontraria fé sobre a terra? Talvez nós poderíamos traduzir essa pergunta, tornando ela um pouco mais íntima. E se Jesus viesse aqui, encontraria fé em nós? Uma guerra, ela mexe muito com a dignidade das pessoas. E quando ela é ocasião dessa revolução da dignidade das pessoas, Deus age. Deus age quando as pessoas buscam em Deus a força para lutarem, e Deus age no coletivo, quando um grande grupo de pessoas se une para fazer o bem. Esta é a diferença daqueles que lutam com Deus. Lutam porque são bons, lutam porque são unidos. A segunda parte desta reflexão, eu tinha me proposto e pedido para que vocês, alguns de vocês, trouxessem as histórias, as graças que São João Maria já realizou na vida de vocês. Eu tenho, pessoalmente, uma graça alcançada por São João Maria. Mas eu gostaria de ouvir e deixar aqui agora o microfone livre para as pessoas que quiserem. Eu vou pedir apenas, de repente, que sejam mais ou menos sucintos, entre 2 minutos, para contar um pouco o relato da sua história. Aqui hoje nós estamos inaugurando a Gruta de São João Maria, que vai ser um marco no município de Leblon Regis e região, para as pessoas que acorrem para esse lugar saberem que aqui poderão encontrar um lugar de oração e de sintonia com Deus e com São João Maria. A água que vocês vão pegar dentro da gruta está encanada de cima do morro. Depois eu vou pedir alguém aqui, o Adair, o pessoal, explicar da onde que foi feita, da onde que foi tirada essa água lá em cima. O Carlos Nedi talvez vai explicar para nós como é que foi trazida essa água. Essa água está vinda por um cano de um pocinho abençoado por São João Maria lá de cima da serra. Talvez nas romarias do ano que vem, dos próximos anos, nós poderemos explorar o caminho que vai até lá no pocinho de São João Maria, mas é penoso, esse ano não deu. O ano que vem é possível que a gente faça. Mas aqui está disponível então a água de São João Maria, que tem muitos milagres para contar. Quem gostaria de começar contando sua história da água de São João Maria?